Senhores, vamos a começar nossa quinta aula. Nesta vez, vamos tratar sobre a noção de continuidade. Vamos a dar alguns exemplos, como que se formula esta noção, como que aparece esta noção, para depois passar à definição formal da continuidade. Esta definição de continuidade é feita através do limite, ou seja, todo aquilo que foi trabalhado para poder entender o conceito de limite vai ser utilizado aqui para poder definir este conceito de continuidade. Vamos ver as principais propriedades como a aritmética das funções contínuas. O que isto significa? Significa de que se eu tenho duas funções contínuas no ponto A, então a soma delas também vai ser contínua no ponto A, o produto delas também será contínua e a, o quociente destas funções vai ser também contínuo no ponto A quando o denominador seja diferente de zero. Finalmente, vamos a fazer alguns exercícios e alguns exemplos destes conceitos. Muito bem, vamos a fazer um esquema do que vai ser apresentado hoje nas noções da continuidade. Vamos a começar com a noção do limite. Veja só, aqui o limite se trata de dar, ou seja, uma das aplicações do limite é tentar encontrar um valor para expressões que são indeterminadas. Isto de aqui implica em que o limite exista ou não exista, dependendo da situação que nós encontramos. Então, vamos a ter um conceito no qual muitas vezes este conceito não vai existir para determinadas funções, vai existir para outras, portanto, é importante saber a definição de limites e de limites de funções para poder entender ela corretamente. Então, os limites de funções, vamos a denotá-las desta forma, vão ser limites quando x se aproxima de um certo número a, da função f de x, e vamos a dar o valor de L. Então, aqui vamos a definir de forma formal o que vai ser o limite de uma função. Ou seja, que para qualquer número que você se imagine, deve de existir um outro número delta, tal que se x menos a é menor que delta, então f de x menos seu limite vai ser menor do que o número que você imaginou. Muito bem, vamos depois disto a estudar as propriedades do limite, quer dizer, já foram estudados, estudamos propriedades do limite, os limites laterais. E com estes conceitos é que vamos a gerar a noção de continuidade. Ou seja, veja só todo aquele esquema que nós elaboramos nas aulas passadas para poder entender o limite, vai ser utilizado agora para definir uma nova função, uma classe de funções para as quais o limite, quando x se aproxima de a, da função f de x, é igual a f de a, ou seja, vai existir e vai ser igual à imagem nesse ponto. Então, ela vai definir uma classe grande de funções, as quais nós vamos chamar de funções contínuas. Então, o esquema é basicamente isto, noção do limite. O limite para que serve? Para poder eh, definir funções ou expressões indeterminadas. Então, isto às vezes existe ou não existe, portanto, é importante conhecer a existência dos limites, a definição dos limites, que é dado através destes números, épsilons e deltas, que representam números pequenos. Quer dizer de que se x menos a é um número pequeno, então f de x menos L deve de ser também um número pequeno, ou seja, f de x deve de se aproximar ao limite. Vimos as propriedades dos limites, as funções contínuas, e aqui definimos o que é funções contínuas como uma nova classe de funções para os quais os limites vão existir, e os limites de f de x vão ser exatamente o valor da função f no ponto A. Muito bem, na aula passada, o que nós vimos foi o estudo das assíntotas. Né? Vamos ver, uma das principais coisas que nós estudamos eram as assíntotas.
E dizíamos que uma função y igual a f de x possui uma assíntota horizontal se L é o limite da função de f de x quando x vai para o infinito. Havíamos dito de que x igual a A é uma assíntota vertical se o limite quando x se aproxima de A da função f de x é igual a infinito. E finalmente vimos quando uma assíntota é oblíqua, ou seja, o limite da função f menos a reta deve de ser igual a zero. Então, aqui esta última definição é realmente importante ressaltar de que a função f está sendo graficada aproximadamente para valores grandes de x como se fosse uma reta. Ou seja, f menos a reta é zero para valores grandes de x. Então, quer dizer que o nosso gráfico da função pode ser escrita como se fosse uma reta. Então, a assíntota nada mais é do que uma reta que aproxima a função para valores grandes ou quando x se aproxima de um certo valor a. Os gráficos que vimos, por exemplo, os primeiros exemplos da função y igual a x ao quadrado sobre x mais 1. Então, observe aqui nós temos um caso de uma assíntota horizontal. Essa linha mais clara horizontal é a assíntota y igual a 1 da função f de x. Depois também vimos um outro exemplo quando trabalhávamos com y igual a x sobre x menos 1. Então, neste caso, tínhamos duas assíntotas, uma assíntota vertical, x igual a 1, uma assíntota horizontal, y igual a 1, e com estas duas assíntotas resultou relativamente simples entender qual é o gráfico dessa função f de x sobre x menos 1. E, finalmente, vimos um exemplo das assíntotas oblíquas. As assíntotas oblíquas, elas aparecem quando, digamos, f de x se aproxima uma reta. Ou seja, f de x é uma função que quando x é muito grande, é um polinômio de grau 1. Retas são polinômios de grado 1. Então, de esperar de que o quociente dessas duas funções deve de ter um grado 1 para poder entender de que aí existe uma assíntota oblíqua. E depois a assíntota vertical x igual a menos 1 aparece porque menos 1 é o ponto que anula o denominador. Anulando o denominador, a fração começa a crescer, tomar muitos valores e nos dá a definição do que é uma assíntota vertical, que é infinito deve de ser igual ao limite quando x se aproxima de menos 1 da função. Então, x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Isso foi o que nós vimos nas aulas passadas. Agora, vamos ver o que trazemos de novidade nesta aula. Começamos com as funções contínuas. Antes de começar a definir o que é uma função contínua, vamos a dar uma noção de funções contínuas. Vamos a considerar, por exemplo, a queda de uma maçã de uma certa altura h. Por exemplo, temos a maçã e aqui estamos midindo nossa altura. Ela se encontra inicialmente a uma altura, vamos a dizer, de h unidades, h metros, h centímetros, polegadas, aquelas unidades que você goste. E vamos a soltar essa maçã. Veja só, quando nós soltamos a maçã, ela sigue uma trajetória contínua, ela não pula nenhum dos pontos intermediários desde o ponto H, que foi soltada a maçã, até o ponto zero, onde ela finalmente cai. Então, a maçã percorre todos os pontos e esse percurso nos dá a noção de continuidade. Muito bem. A queda nos dá essa noção, ou seja, percorre todos os pontos, desde o mais alto, que é H, até chegar à superfície, onde H é igual a zero, e ela passa por todos os pontos do intervalo 0H. Muito bem, então vamos a comparar isto com um conceito que
contrário à continuidade. Ou seja, o que significa que uma função seja contínua? Vamos a ver o mesmo caso com a mesma maçã. Vamos a colocar aqui o caso, vamos a botar-nos a maçã e vamos a botar-nos a mesma régua, só que agora nós, bom, da mesma altura também, H, né? Vamos a colocar tudo isso desde uma mesma altura, e agora vamos a soltar nossa maçã, vamos a deixar cair ela para um certo ponto. Então, veja só, ela parou, vamos a supor que ela pare, aí ela reaparece em outro lugar e ela continua sua trajetória. Então, veja só, a maçã, você soltou, parou em um certo ponto, aí sumiu, apareceu de novo em H2 para finalmente cair. O sea, essa é uma coisa que não existe na cabeça do ser humano, isso não é uma coisa que nunca acontece. Porém, esta situação fictícia que estamos imaginando aqui, ela nos dá uma ideia de descontinuidade, porque não segue todos os pontos, ela pula, desaparece para volver a aparecer. Antigamente tinham seriados de Viagem nas Estrelas, Jornada nas Estrelas e não sei o quê, em onde o cara simplesmente se trasladava, desaparecendo de um lado e aparecia no outro. Então, uma coisa mais ou menos dessa é aquela que acontece, e isso nos dá uma ideia de descontinuidade, ou seja, o percurso que ela está realizando não é de forma contínua. Então, aqui nós temos um pulo. Esse pulo é aquilo que caracteriza as descontinuidades. Então, no intervalo H1 até H2, a maçã desaparece e só reaparece no ponto H2. Então, isso é o que se chama de descontinuidade. Ou seja, é uma noção de que não há uma coisa que flui corretamente, é uma descontinuidade. E é uma situação em donde, claro, fisicamente é impossível uma coisa dessa, porém, ela nos representa nos caracteriza claramente quando existe essa descontinuidade. Então, se y fosse igual a f de x e nós queremos construir uma função que nos represente essa trajetória descontínua, então ela teria um gráfico mais ou menos assim. Não? Aqui seria nossa função y igual a x, onde ela, em um momento, em um certo ponto, ela desaparece, por exemplo, em H1, e ela volta a aparecer em um H2. Então, isto que está aqui é uma função que é descontínua, porque ela desaparece para aparecer novamente em outro lugar. Correto? Muito bem, vamos a ver agora um gráfico aqui, vamos a ter aqui nosso sistema de eixos coordenados e vamos a observar uma outra função. Veja só, vamos a considerar o gráfico da função f de x ao quadrado menos x menos 2. Observe de que se x é igual a 2, ¿no? Vamos a ter no numerador 4 menos 2 dá menos 4, me dá 0 no numerador. E quando x é igual a 2 no denominador, sale 0. Então, sale uma questão indeterminada. Porém, o numerador e o denominador se cancelam para valores diferentes de 2, por isso que temos esse pontinho aí no ponto 2, exatamente um ponto que não está definido. O resto se comporta como se fosse uma reta, porque se você corta para valores diferentes de 2, numerador e numerador, aí aparece a outra função x mais 2 que dá as características da reta. Note que, además, esta função não está definida para x igual a 2, ou seja, não está definida. Porém, os limites laterais, quando x se aproxima de 2, sem ser 2, pela esquerda, a os limites laterais, quando se acerca pela direita, né, estes dois valores pela direita, estes limites laterais são iguais, porque eles se aproximam ao valor de 3, correto? Então, observe que o limite quando x é igual a 2, por la direita, é igual ao limite quando x é igual a 2, ou se aproxima de 2 pela esquerda.
e, portanto, existe o limite. Ou seja, existe o limite dessa função quando x se aproxima de 2, porque os limites laterais são iguais. Mas a função f de x, que está aí, não está definida no ponto x igual a 2. Por que não está definida? Porque nós não podemos dividir por zero. Então, a função não está definida. E para que a função seja uma função contínua, é necessário definir o valor da função no ponto x igual a 2. E para isto, por exemplo, nós fazemos f de x igual a x ao quadrado menos x, ou seja, exatamente o valor que nós tínhamos. E quando x é igual a 2, a definimos como sendo x igual a 3. Ou seja, nós não vamos a concluir o valor de 3 da operação acima, esse é o limite. Nós simplesmente damos esse valor para x, correto? Ou seja, valor de 3. Então, esta função está bem definida. O limite, quando x se aproxima de 2 da função f de x, é exatamente igual ao valor de f de 2, que é igual a 3. Portanto, agora esta nova função passa a ser contínua. Então, veja só. Aqui nós temos uma função que é descontínua. O que nós temos que fazer para que nossa função seja contínua? Então, o que nós temos que fazer é juntar esses valores, porque, veja só, existe um valor, quando eu me aproximo pela direita, vai o limite, quando x se aproxima de 2 pela direita, sale L1, quando o limite pela esquerda, pelos valores menores, vale L2, e então esta função é evidente, não é contínua. Então, veja só, quando definimos esta função, se nós definimos, o que nós estamos fazendo é juntar estes pontos. E aí, então, aparece esta função, que é uma função contínua. E se nós damos o valor em 2, que sale exatamente x, ela nos representa uma função contínua. Então, agora, vamos a fazer um gráfico, ou seja, se fazemos um gráfico sobre um papel sem levantar a caneta, o resultado nos dá uma ideia, o resultado daquele gráfico nos dá uma ideia de função contínua. Por exemplo, veja aqui, nós temos uma função, vamos a ver essa curva em negrito, você fez esse desenho sem levantar o lápis. Então, esta curva que está aqui é uma função contínua no intervalo em donde ela está desenhada. Outro exemplo de função contínua vem a ser esta curva que não apresenta pulos, que não apresenta vácuos. Então, ela é exatamente uma função contínua. É o gráfico que você realiza dentro do papel sem levantar a caneta do papel. Então, essa é a ideia de uma função contínua e a mesma coisa para esta função. Então, nós já temos uma ideia do que é uma função contínua. Note que nestes casos o limite, você pegue um ponto qualquer da curva e você vai perceber que os limites laterais vão existir, que o limite da função sempre existe quando x se aproxima ao ponto que você escolheu da curva, você vai ver que o limite existe e que é igual ao valor da função nesse ponto. Então, estas funções nos representam exemplos de funções contínuas, correto? Então, agora vamos a fazer a definição. Diremos que uma função f é contínua se esta função verifica 3 pontos. O primeiro, para que seja contínua no ponto A, f de A tem que estar definida, correto? Já vimos exemplos em donde a função não está definida no ponto A. Existe o limite, mas não está definida. A segunda condição é de que quando x se aproxime de A, não, o limite deve existir. Então, deve de existir o limite e, finalmente, este limite deve de ser igual a f de A. Correto? Então, veja só, aqui nós temos um exemplo de uma função em donde temos uma função que tem um pulo, tem um pulo aqui, que quando você se aproxima pelo lado esquerdo da função, o valor do limite, quando x se aproxima ao ponto A, vale L1, o outro vale L2,
Y aquí, por ejemplo, vemos claramente, ¿no? Cuando x se aproxima de a por valores mayores do que a, o limite vale 2. Quando x se aproxima de a por valores menores do que a, o limite vale 1. Então, esta não existe limite, portanto, esta é uma função que não é contínua. Para que ela seja contínua, não pode haver pulos. Então, por exemplo, nós temos esta funçãozinha aqui, mas observe que aqui neste caso o valor em negrito, esse ponto negrito que está mais próximo do valor A, nos representa o valor da função nesse ponto. E exatamente no limite, quando no ponto aberto, no ponto claro, é o valor do limite da função, correto? Então, essa daí é uma função que não é contínua por causa de que a função não coincide com seu limite quando x se aproxima de a. Então, para que a função seja contínua, o valor da função tem que coincidir com o limite. Então, aí, neste caso, neste último caso, o valor da função, que é esse pontinho preto que está aí, está exatamente onde está o valor do limite da função quando x se vai para a. Então, no primeiro caso, o limite não existe. No segundo caso, o limite existe, porém a função não é contínua, porque mesmo que existe o limite, este valor não é igual à função f de a. A f de a está mais embaixo. Em câmbio, já na terceira, o limite existe e o valor é igual a f de a. Então, esta vai ser uma função contínua, correto? Então, veja só, aqui a definição nos está dizendo o seguinte: basicamente é o conceito do limite por aproximação. Então, nós podemos usar também esta outra tecnologia, esta outra definição, de que, em termos do limite, né? Porque o limite agora deve de ser f de a em lugar de L. Então, vamos dizer de que uma função f de x é contínua, sim, para todo epsilon maior que zero, ou seja, para todo número que você se imagine, existe um outro número, delta, tal que se x menos a é um número pequeno, menor que esse delta, me implica que f de x está muito próximo de seu valor em f de a. Então, esta é a forma em donde estamos usando a definição formal do limite. A primeira la deixamos de forma, a primeira definição é simplesmente estamos usando o conceito de limite para definir esta função, e na segunda, a continuidade está sendo expressada já em termos do limite da f. É mais fácil utilizar a primeira definição, porque aí com ela já estamos, simplesmente temos que verificar a existência do limite para comprovar que uma função seja contínua. Muito bem, então veja só, aqui neste caso vamos a considerar como é que se comporta as funções contínuas. Então, temos uma função, vamos a tomar um pontinho A, aqui neste ponto, a imagem vai estar dada pela imagem dessa f, e vai ser f de a, e então o ponto a f de a vai ser esta função. Observemos de que se nos acercamos de a tanto por valores menores do que a como por valores maiores, o limite existe e é igual a f de a, correto? Então, para qualquer epsilon deve existir um delta positivo. O que significa isto graficamente? Significa de que se você se imagina um número epsilon, então esse número epsilon é, digamos, o intervalo em onde vai encontrar-se o f de a. Então, esses dois pontinhos de epsilon são esses. Então, para qualquer valor de epsilon, deve de existir um delta, que seria o intervalo que está o valor de a. A está se aproximando por um intervalo de delta, então esses são os deltas que temos aí. Muito bem, e então o que acontece com estes valores? O que acontece é de que aqui vai haver todos os valores do intervalo devem de estar contenidos num outro. Então, aqui o intervalo x menos a x mais a, qualquer elemento que está aí deve de levar-me a
intervalo f de A, f de x menos f de A. Então, veja só, aqui nós temos o seguinte, se x menos A é um número que é menor que delta, ou seja, x menos A está no intervalo que está indicado aí, então, obrigatoriamente, f de x menos f de A deve de ser menor que epsilon, ou seja, vai estar ubicado dentro desse intervalo. Essa é a interpretação geométrica da continuidade da função. Muito bem, vamos ver então alguns exercícios aqui. Por exemplo, este exercício nos diz o seguinte, encontre o valor de A e de B para que a função f seja contínua no ponto 2. Então, veja só, esta função é uma função que está definida por pedaços. Quando x é menor que 2, sale 2x menos a. Quando x é maior que 2, sale 6x menos b. E quando x é igual a 2, sale igual a a. Quanto deve de valer a e b de tal forma que a função f, definida dessa maneira, seja contínua. Então, para que a função seja contínua, deve de existir, primeiramente, o limite quando x se aproxima de 2 da função. Então, vamos analisar os limites laterais. Quando x se aproxima de 2 por valores menores do que 2, então temos o limite pela esquerda. E este limite pela esquerda vai ser igual à definição de f quando x é menor que 2. Então, tomamos 2x menos a. Quando x se aproxima de 2 para esta função, aqui automaticamente me sale 2 vezes 2 me dá 4, 4 menos a. Esse seria o valor do limite lateral, 4 menos a. Agora vamos analisar o limite pela direita. Analisando o limite pela direita, nós temos que limite quando x se aproxima de 2, superíndice mais, que está dizendo que me estou aproximando por valores maiores do que 2 da função f. Aí isto vai ser igual, na definição, para valores maiores do que 2, observe a definição do exercício, e 6x menos b. Então, aqui nós temos 6x menos b quando x se aproxima de 2 por valores maiores pela direita. Então, substituímos x igual a 2 e nos dá 12 menos b, correto? Então, para que exista o limite, nós consideramos estas duas coisas e os limites laterais devem de ser iguais. Agora, quando vai ser igual? Quando tenhamos de que 6 menos a, não? 4 menos a, perdão, seja igual a 12 menos b. 12 menos b. Então, aqui obtemos que b menos a deve de ser igual a 8, correto? Então, para qualquer par de números, b e a, cuja diferença seja 8, o limite vai existir. Então, basta tomar qualquer número, ou seja, não é um número fixo, é a única relação, a única condição para que exista o limite é de que b menos a seja igual a 8, correto? Então, agora vamos a ver que os limites laterais existem e são iguais. Então, para que a função seja contínua, devemos de ter que estes dois limites laterais devem de ser iguais ao valor da função quando x é igual a 2. E quando x é igual a 2, o valor da função é igual a a. Então, aqui nós temos que quando x se aproxima de 2 pela esquerda, deve de ser igual a quando x se aproxima de 2 pela direita, que esse é o valor do limite, e deve de ser igual a 4 menos a, que era a condição que nós tínhamos visto aí, né? Então, aqui obtemos de que este limite deve de ser igual a f de 2, que vale a. Portanto, 4 menos a deve de ser igual a f de 2, que é igual a a, e de aqui obtemos nossa equação. Então, aqui aparece de que a deve de ser igual a 2, correto? Se a é igual a 2, então verifica essa igualdade. E se a é igual a 2, então b deve de valer 6, correto? Então, aí obtemos toda a nossa
expressão e encontramos nossa função, onde A é igual a 2, B deve ser igual a 6, e essa é a função que A e B devem de tomar esses valores para que f seja contínua. Muito bem. Vamos a ver agora a aritmética das funções contínuas. Assim como nós tínhamos uma aritmética dos limites, vamos a ter uma aritmética das funções contínuas. Vamos a tomar duas funções contínuas, f e g contínuas no ponto A. Duas funções contínuas no ponto A. Então, a soma, o produto e o quociente, sendo que g de A seja diferente de zero, são funções contínuas no ponto A. A demonstração é bastante simples, porém vamos a ver isto mais nos exemplos e nas aplicações que no aspecto teórico. Muito bem. Vamos a ver alguns exemplos, como exemplo de função. Quais são os principais exemplos de funções contínuas? Por exemplo, todos os polinômios são funções contínuas. As funções trigonométricas, tem gente que é alérgico a funções trigonométricas, mas as funções trigonométricas são extremamente importantes, como já tenho dito, e não podemos ignorá-las de nenhuma maneira. As funções trigonométricas são também todas elas funções contínuas, seno, cosseno e tangente. Bom, a tangente ela é contínua em determinados intervalos, mas o seno e o cosseno é contínuo em todos os valores de R. As funções logarítmicas e exponenciais também são funções contínuas. Então, temos um repertório bastante grande de funções que são contínuas. Então, para ter uma ideia de como é que se faz a demonstração destas coisas, vamos a poner um exercício um pouco teórico, já vayan se concentrando bem, porque este exercício tem muitas sutilezas. E aqui diz, mostre que essa função f de x ao quadrado é uma função contínua. Então, aí você está dizendo, sim, mas você não disse que todo polinômio é uma função contínua. Sim, eu disse que todo polinômio é uma função contínua como um exemplo, mas aqui está pedindo que você demonstre utilizando os conceitos do limites, do epsilon e delta, para ver que esta função x ao quadrado seja, de fato, uma função contínua. Muito bem, então tomamos um número x igual a um número R positivo, pode ser negativo também, mas vamos a tomar um número A positivo e vamos a provar de que o limite, quando x se aproxima de A, de f de x, é igual a f de A. Isso é o que tem que ser feito para demonstrar a continuidade. Observe que neste caso se trata de uma simples avaliação. Então, se você diz, olha, a que valor se aproxima a f de x quando x se aproxima de A, para a definição f de x igual a x ao quadrado, se aproxima a A ao quadrado. Mas esta é uma noção que nós temos por causa da função, mas nós temos que demonstrar de acordo à nossa definição. A definição que nós colocamos com epsilon, com delta de função de continuidade, é aí que tem que ser demonstrada. O fato de que f do limite de quando x se aproxima de A de x ao quadrado se igual a ao quadrado é uma noção que nós temos. Para demonstrar isto, é necessário utilizar a definição. Então, aqui vamos a provar de que para qualquer número que você se imagine, que você chame de epsilon, deve de existir um outro número, um delta, tal que se x menos a é menor que delta, então f de x menos f de a é menor do que epsilon. Correto? Então, aqui vamos a fazer o seguinte. Vamos a trabalhar com a diferença. F de x menos f de a. E observe, vamos a trabalhar com isto. F de x menos f de a, pela definição seria x ao quadrado menos a ao quadrado. E isso separamos como, ou factorizamos como o produto da soma pela diferença. Então, temos esse produto aí. Muito bem. Vamos a tomar, em princípio, um delta igual a 1. ¿No? Delta igual a 1. Observe que epsilon é o número que você se imaginou. Agora vamos a tomar um delta igual a 1, de tal maneira de que se x menos
A es menor que 1, observe, ¿qué quiere decir esta desigualdade? Esta desigualdade quer dizer de que x se encontra entre a menos 1 e a mais 1, correto? É a definição de desigualdade de valor absoluto. Agora, a esta desigualdade, vamos a somar a cada um dos membros. Vamos a somar a menos 1 le sumamos a x sumamos a e a mais 1 sumamos. Sumando a em todos os membros da desigualdade, vamos a encontrar 2a menos 1 menor que x mais a, menor que 2a mais 1. Então, esta última desigualdade significa de que x menos a em valor absoluto é menor que 2a mais 1. Então, aqui estamos, x mais a é menor que 2a mais 1. É uma cota superior para x mais a, correto? Então, se nós voltamos à nossa expressão original, f de x menos f de a, x menos a, x ao quadrado menos a ao quadrado, nós já tínhamos factorizado eles de acordo a esta forma, observem, e temos majorado o segundo factor por esta outra forma. Então, aqui, tomando um delta que vai ser menor que esse epsilon 1 e 2a, que coisa nós temos? Se x menos a é menor que delta, então, este valor absoluto vai ser menor que o que já estava aqui em cima, 2a menos delta, e x menos a. Observe que el delta que nós estamos tomando aquí es epsilon dividido por 2a, o sea, es el menor entre epsilon, el número que você se imaginou, dividido por 2a mais 1. Mas se nós sustituímos esse valor de epsilon por delta, automaticamente obtemos que esta vai ser menor que epsilon. Então, que coisa quer dizer? Quer dizer que basta tomar delta igual a esse valor, o mínimo entre 1 e epsilon sobre 2a menos 1, que a diferença de f de x menos a vai ser menor que delta. E essa é a forma de demonstrar a continuidade da função f de x. O sea, é um procedimento bastante técnico e que, evidentemente, dá um certo trabalho, em princípio, para entender, mas essa é a ideia e essa é a demonstração rigorosa da continuidade. Muito bem. Então, agora vamos a ver alguns exemplos mais destas funções. Vamos a encontrar aqui um exercício. Encontre os valores de A e B de tal maneira que f seja contínuo. É outro valor bastante parecido. Muito bem. Então, a função f aqui está definida por 3 polinômios. Observem. O primeiro polinômio é um polinômio de grau 2, o segundo um polinômio de grau 1 e o terceiro é um polinômio de grau b. Cada um em um certo intervalinho. Agora, são funções que são diferentes, não? Então, aqui, quando x é menor que 1, sai um polinômio quadrático, x maior que 1, sai um polinômio de grau 1, e quando x é igual a 1, o valor sai igual a b. Muito bem, para que f seja contínuo, então, bastará que seja contínuo no ponto x igual a 1. Bom, se basta que seja contínuo no ponto x igual a 1, então, nós devemos de ter o quê? Devemos de ter que o limite, quando x se aproxima de 1, deve de ser igual a f de 1. Essa é a classe, ou essa é a identidade que nós temos que provar. Então, agora, vamos a estudar isto pelos limites laterais. Ou seja, sempre que apareça uma função múltiplemente definida para x menor que isto, x maior que outro, x igual a alguma coisa, sempre se faz o procedimento por limites laterais. Então, vamos analisar os limites laterais. Então, veja só, o limite quando x se aproxima de 1 pela esquerda da função f de x, então é porque nos estamos aproximando por valores menores do que 1. E, portanto, temos que substituir a função f para sua definição quando x é menor que 1. E isto nos dá 3x ao quadrado mais ax. Muito bem, então o limite quando x se aproxima de 1 pela esquerda de 3x ao quadrado mais a me dá simplesmente a mais 3, ou seja, substituir x por 1. O limite pela
direita. O limite pela direita é por valores maiores do que 1. Então, quando x se aproxima de 1 por valores maiores do que 1, vale a definição do x menos 1 na definição da função. Então, substituímos f por 2x menos 1, e quando x vale 1, esse resultado sale 2 menos 1 me dá 1. Correto? Então, veja só, agora eu já tenho os dois resultados. E aí tenho um valor que tenho que calcular de tal forma que o limite exista. Então, para que o limite exista, os limites laterais devem ser iguais. Então, o limite pela esquerda deve ser igual ao limite pela direita, e, portanto, devemos ter de que A mais 3 deve ser igual a 1. A mais 3 deve de ser igual a 1. Portanto, A deve de tomar o valor de menos 2. Muito bem. Então, o limite desta função deve de ser, ou seja, os limites laterais vão a ser iguais e os limites laterais são iguais a 1. Correto? A primeira coisa tem que ser limite lateral, então A sale igual a menos 2, sale igual a 1. E, portanto, o limite da função, quando x se aproxima de 1, vale 1. Nestas condições existe o limite. Para que a função seja contínua, devemos ter de que o limite da função, quando x vai para 1, de f de x, deve de ser igual a 1. Agora, lembremos essa função. Qual é essa função que estávamos analisando? Era a função que está em azulzinho, pequenininho, aí, que eu coloquei simplesmente para você se lembrar. Quanto vale a função em x igual a 1? Se x é igual a 1, a função vale b. Então, isto deve de ser igual a b. Mas como o limite deve ser igual a 1, então temos que b deve ser igual a 1. Então, a sale menos 2, b deve de ser igual a 1, e, portanto, a função solicitada é f de x igual a 3x ao quadrado menos 2, para x menor que 1, x, 2x menos 1, si x é maior que 1, e 1 quando x é igual a 1. Essa é a função, e esta função, pelo que nós temos visto, é uma função contínua. Senhores, chegamos à nossa parte final. Vamos fazer um resumo e conclusões do que foi visto hoje. Começamos um pouco lembrando os conceitos iniciais de limites laterais, limites ao infinito, e vimos alguns exemplos. Posteriormente, introduzimos o conceito da continuidade das funções em base aos conceitos do limite. Vimos suas principais propriedades, como a aritmética, soma, produto, multiplicação e divisão de funções contínuas. É também uma função contínua, sempre que, no último caso da divisão, o denominador seja diferente de zero. Vimos alguns exemplos e alguns exercícios de como é que este conceito faz parte do cálculo diferencial. Na próxima aula vamos ver alguns exemplos sobre a continuidade também, e vamos a considerar a composição de funções. A composição de funções contínuas é também uma função contínua, e vamos a ver o teorema do valor intermediário para funções contínuas, que é extremamente importante, quase que uma pedra fundamental na teoria do cálculo diferencial.